Olá, tribo! Eu sou Sônia Calapalo. No Bora Papear de hoje, o quadro que você se me pede tanto, hoje está o meu convidado especial. Cara, vocês não fazem ideia, esse cara fez parte da minha infância, que é Maurício Rucheiro. Professor Maurício. Professor Maurício Rucheiro. A gente vai trocar umas ideias aqui hoje sobre essas experiências que ele esteve no Xingu, na minha região, Parque Indígena do Xingu. Ele formou professores indígenas. Esse cara tem muita história para contar. Já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Mas é claro, e bora pro vídeo. Pois bem, professor Maurício Rucheiro, pronunciei certo? Correto. Poderia me contar um pouco esse primeiro contato que você teve com o índio, essa experiência de formar um professor indígena, como foi isso? Bom, o princípio foi nada relacionado com índios, né? Mas eu gostava muito de pescar e fui pescar uma ocasião numa fazenda de um amigo, e essa fazenda ficava à margem do Rio Culuene. Rio Culuene. É, bem na cabeceira do Rio Culuene. Poderia dizer que ano que foi isso, mais ou menos? Foi por volta, eu não tenho muita memória assim de datas, mas foi por volta de 1988, 1990, 92, por aí. Sim. Por aí, né? E nessas andanças de pescando nesse Rio Culuene, tive a felicidade, digo hoje muita felicidade, né? Enquanto eu estava com a canoa na pesca, veio uma canoa no sentido contrário de uma família indígena. Uau! É, uma família Calapalo. Durante a pesca? Eu estava pescando. Eles passaram, né? Não falaram nada, nem sinal de nada. Mas no dia seguinte eles desceram o rio. Aí eles abordaram a canoa e começaram a perguntar quem eu era, identificação, né? Aí quando eu falei que eu era professor, já um dos índios que estava na canoa falou: meu filho gostaria de estudar. Olha! Bom, até aí tudo bem, né? Gostaria de estudar, mas eu vou fazer o quê? Eu sou professor, mas eu vou estudar o quê, né? Até aí não sabia nada. Olha, aí ele ele pediu endereço, onde eu morava, aquela coisa toda. Eu dei o endereço. Depois de uns 2, 3 meses, esse índio aparece na minha casa. Ou seja, nunca dê, olha, eu vou te falar agora, nunca dê seu endereço para o índio. Pode ter certeza que a qualquer momento ele vai aparecer. E sem te avisar ainda. Olha aí, você que é indígena sabe do que eu estou falando. E continua. Mas para mim foi uma grata visita, né? Aí, tudo bem, visita tal, nós viemos aqui porque nós queremos que nossos filhos estudem. Que bom, né? Uau. Parabéns. Mas o que eu posso fazer por isso? Nós queremos que viesse estudar aqui na cidade. Aí eu fiquei meio sem saber o que falar, né? Eu falei: olha, eu vou ver direitinho isso aí, não tenho condições de receber aquela coisa, mas eu vejo isso aí para vocês. Aí foi quando eu tive a curiosidade de dar prosseguimento a essa conversa. Né? Mas por que vocês querem que eu estudar? Não, eles têm que aprender a ler e escrever. Eles têm que é o básico, né? E tem que conhecer a língua branca. Falei: mas e a vossa língua? Não, a nossa língua não pode perder. Então ficou ali claro para mim que tem que ser algo bilíngue, né? Sim. Bom, que eu não conhecia nada da língua Calapalo, não sabia de nada. Aí eu falei: mas não tem índio, não tem escola lá, né? Não tem, mas as experiências que se tem de branco e ser professor lá, não tem, a experiência não é muito boa. Então, o que poderia fazer, né? Aí eu me comuniquei com a FUNAI de Bauru, para eles me dar uma pista de como que poderia ser feita alguma coisa. Alguma instrução, alguma informação, né? Sim. Eu não sabia nada sobre índio, né? E então eles me informaram: olha,
para você trazer índio para morar com você é muito sério isso, toma cuidado, não é bem assim, não é à toa, não é pegar um índio lá, vir morar com você, não é simples a coisa. Aí então foi quando eu falei assim, bom, então o negócio é dar aula lá, na aldeia, né? Já que não dava para trazer, aí o senhor decidiu ir para a aldeia. E dar aula na aldeia. Mas eu não podia dar aula Que na aldeia. iniciativa, hein? Eu não podia dar aula na aldeia sem conhecer a comunidade e sem conhecer alguns detalhes. Aí fui pesquisando, eu tive a informação que branco na aldeia dando aula não dava certo. Não dava. Em resumo, não dava certo. E agora o que fazer, né? Então eu falei, pois se eu preparar um índio para ser professor? Né? Boa. E eu falei isso pro Vadilvi Calapalo. Mais conhecido como Luiz Calapalo, falecido, o cacique da aldeia Tanguru. Isso, ele era um cacique de relacionamento com o branco, né? Pessoas de fora. Pessoas de fora. É, Que ele falava... porque ele falava português. Isso, falava português. Sim. Muito mal, mas falava. Ah, dava para entender algumas coisas. Bom, então, com essas informações, eu falei, se a gente tem um índio como seria o ideal, né? Bom, ficou nisso. Passado algum tempo, mais alguns meses, volta o Vadilvi aqui e com ele um índio chamado Loic. Loic, famoso Loic, É. Calapalo. E o Loic era um índio calapalo, né? E que foi praticamente toda a adolescência, toda a parte da sua idade infantil foi passado fora da aldeia, Foi. né? E ele frequentou a escola, fez ensino médio na parte de agricultura, né? Técnico em agrícola, na região do Acre, pelo que eu fiquei sabendo. Que legal. E então ele já tinha já sabia ler, já sabia escrever bem e estava se propondo a voltar para a aldeia. Ele, inclusive, na ocasião, eu quero trazer minha mãe de volta para a aldeia. Ele falou para mim. Olha só. Certo. E falou, eu posso ser o professor. E, bom, então vamos partir para você. Bom, agora sim. Então o que aconteceu? O Loic ficou um tempo aqui comigo, numa espécie de treinamento para ser professor. Para o senhor treinar ele para ser o professor tribal. E não bem eu treinar. Eu formei uma equipe, já comecei a formar uma equipe de professores para treinar o Loic para ser professor tribal, na língua portuguesa e na iniciação matemática. Ele ficou sendo treinado por alguns professores que começou a fazer parte do interesse de formar esse professor índio, né? Bom, com isso posto, bom, o Loic então vai para a aldeia ser professor. E começou a fazer o trabalho. Só que dentro do projeto que eu elaborei, essa equipe precisava ter uma participação dentro da comunidade. Então nós falamos, ó Loic, nós vamos preparar você já com o conteúdo, com o roteiro, com o tempo, para você fazer isso. Então ele foi treinado para isso daí. Só que nós precisávamos ter o aspecto de motivação, principalmente das crianças, que os pais queriam que fosse para a escola, para eles se motivarem à escola. Muito bem. Então a equipe também a minha equipe teria que ir para lá também. Então nós fomos preparados também, preparando o professor, na ocasião teve 4 índios, indicado pelo Loic, que já tinha selecionado 4 índios para ser treinados também como professores. Interessante. E as crianças frequentarem a escola. Mas aí surgiu um problema. Bom, como escola? Se eles tinham uma imagem de escola, um espaço físico, com lousa, com mesa, com caderno, com lápis. Muito bem, foi nesse momento que eu falei, não pode ser diferente, senão eles não vão entender que isso aqui é uma escola. Certo? E foi então que conseguimos lá, o Loic se empenhou bastante, o Vadilvi também se empenhou bastante, montamos um espaço físico, com pranchas de madeira, os bancos dos próprios dos índios lá, e para as crianças, aí levamos caderno, lápis, tudo, para as crianças se adaptarem a isso daí. Sim. E concomitante à escola para as crianças, tinha o projeto de que a gente ia para lá,
uma semana, 10 dias por semestre, Por semestre. para treinar, ajudar o Loic a treinar aqueles 4 professores. Deixa eu ver se eu entendi. Esse tempo todo, o Loic já está falando, treinando, Já estava lá. recebendo toda essa orientação de fora Isso. que é do senhor, não é? Isso. E de toda a equipe também. O Loic, ele tinha a função de seguir realmente o roteiro que nós passávamos para ele. Ele tinha que seguir um roteiro lá. Incrível. Então, e de 2 em 2 meses, a gente tinha informação de como é que ia indo o roteiro. Aí nós produzíamos outros roteiros, porque tinha a preocupação de entrar no calendário vosso, na vida vossa. Sim. Então, o princípio foi sempre, o que os índios querem? Os índios querem determinada coisa. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar. Nunca propor. Em cima daquilo que os próprios moradores da aldeia queriam, aí o senhor trabalhou em cima disso daí. Perfeito. Nessa Foi ideia. com essa Incrível, ideia aí. incrível. Né? Enfim, nós não queríamos chegar lá como intervencionista para a escola. Nós queríamos compartilhar com as necessidades indígenas. No caso específico ali do Tanguro. Porque quando se falava em Tanguro, se falava também, pensava no Calapalo como um todo. Sim. Não só o Calapalo, porque eu tive a oportunidade de conversar com o Aritana, lá do Elapti, outras etnias, tudo mais, para saber, em termos de escola, como é que é indo, tal. Bom, no final da história é o seguinte, a gente conseguiu motivar as crianças e levamos muitas atividades de recreação. Então fazia parte das nossas atividades o pessoal da matemática, o pessoal da língua portuguesa, mais da alfabetização, e o pessoal da recreação. Porque era motivo de se identificar com crianças. Entendi. Entende? Então, Boa. quais são as brincadeiras de crianças? São essas. Eles gostam de se jogar na água, no rio. Bom, vamos pegar uma brincadeira de branco que pode ser adaptada à água a se jogar na água do rio. Incrível. Certo? Então Sim. era assim. Então, constatamos também que o índio gostava, a comunidade gostava muito de mostrar força física. Sim, né? Ruca-ruca, né? Tanto É, ruca-ruca. Pratica-se tanto ruca-ruca para mostrar essa força. Então, uma das primeiras, aliás, é uma atividade que as crianças passaram a gostar, que se fazia em todos os momentos que nós íamos participar lá na comunidade, que era o tal de cabo de guerra. Que era força para cá, força para lá. Eu já brinquei muito disso. Na aldeia. Então nessa situação a gente se identificava muito com eles. E além disso, quando eu queria, e sempre se relacionando com coisas da realidade. E o corpo da pessoa era importante. Sim. Então uma musiquinha que eles gostavam e queriam sempre participar, tem uma música, eu não me lembro bem a letra, mas como era mais ou menos assim, cabeça, ombro, perna e pé, cabeça, aí ó, ombro e nariz, olhos e não sei o quê. Então então fazia com gesto, ouvido, nariz, pé, na recreação. Assim já pegava logo, né? E a palavra em língua portuguesa, né? A palavra em língua... Muito bom, um método assim. Nariz, né? Surpreendente. A boca cabeça, Sombra. Isso aí. Então as crianças gostavam muito dessa relação com o cotidiano deles. E nós exploramos muito o cotidiano. Fazia parte já do projeto, ou seja, dentro da realidade indígena, a necessidade indígena. E aí nós fomos conhecendo as comunidades, a cultura, conhecendo detalhes e foi aprimorando essa situação. Mas sempre com a preocupação, formar professores para, vamos colocar a palavra, ministrar aula para índio. Muito bom, muito bom. Aliás, eu quero destacar aqui, o professor Maurício, ele foi o pioneiro nesse projeto de formar índio. Tanto é que hoje ele é muito lembrado no Xingu e respeitado, admirado. Esse cara é uma lenda viva para nós, os indígenas que ele instruiu, que hoje são professores, ensina outros indígenas e estão formando outros professores indígenas. Graças a esse cara aqui. Não é só a metodologia e tudo, mas essa coisa do... Porque a gente via nele esse amor que ele tem por índio, amor pela cultura, amor pelo...
por essa coisa de ensinar, a gente sentia isso nele, porque o indígena é coração, a gente sente isso quando é verdadeiro, quando é uma coisa, não é uma coisa inventada, não é uma coisa de interesse. A gente percebe quem que realmente quer trabalhar com índio e quem vai por interesse. A gente via no senhor essa feracidade, essa entrega à educação, formar professores indígenas. Tanto é que hoje o senhor se tornou uma lenda entre os indígenas do Xingu, que é o professor Maurício aqui, que está sendo uma grande honra aqui estar entrevistando ele agora. Olha só, professor, eu vou te contar uma história aqui, bem rápida. Sabe, e se não me engano, foi 98 a 97. De tanto ouvir falar no Senhor, uma vez o senhor estava indo para o Tanguro. Não sei se você lembra disso. Estava indo para o Tanguro. Eu era criança naquela época, em torno de 4, 5, por aí. Criança. Aí o senhor chegou com o barco, as coisas e tudo, e pousou na beira da aldeia Terrum, a nossa aldeia. Aí todas as crianças foram lá foi lá ver o barco. Quem que tá aí? É o professor Maurício. Ok. E eu com essa ansiedade de querer lhe conhecer, ser sua aluna, sabe? Eu fui procurando roupa. Okay. Na minha cabeça, tinha que estar de roupa, porque, no entanto, eu estava nua, sem nada. Aí, o que eu fiz? Eu fui procurando roupa, correndo roupa. E nessa procura de roupa, alguma coisa para eu vestir, para lhe receber na nossa aldeia, criança tinha um caldeirão enorme assim na minha frente. Um caldeirão. Aí eu fui correndo pegar essa roupa e caí dentro desse caldeirão. E até hoje eu tenho essa marca, a cicatriz. Essa cicatriz. Isso você não sabia. Não. Aí o que aconteceu? Aí você ficou todo preocupado, essa coisa de querer cuidar, o que aconteceu. Inclusive ajudou bastante ali, fez tratamento ali e até hoje. Mas por que essa ansiedade toda de querer receber o professor Maurício na aldeia? É exatamente porque o senhor é uma lenda viva dentro do Xingu. Então, até hoje, eu carrego essa marca de cicatriz, mas eu não me importo, mas hoje sou muito grata a todos os professores que o senhor formou. E está sendo uma grande honra, um privilégio de estar aqui na casa dele, aqui em Água Vermelha, e de bater esse papo com ele aqui. É isso. Eu me lembro, tive notícias da sua parte, por exemplo, os professores, meninos que queriam ser professor, hoje são professores. Eu me lembro muito bem do Sican, né? Me lembro muito bem do Tahu Hack, do Lupui. Me lembro muito bem desses meninos aí. E eu tive a informação que eles são professores. São professores. Isso é muito bom para a gente. Todos eles. E ajuda bastante a comunidade hoje. É um feedback maravilhoso. Parabéns, Lupui. Parabéns, Tahu. Isso é por aí mesmo, continua desse jeito. E saiba que muitos indígenas queriam ser o seu aluno. Alguns tiveram o privilégio de ser seu aluno, mas hoje eles usam seu método para ensinar outros indígenas. Isso tudo graças a você. Poxa, muito bom ouvir isso daí, é um feedback muito bom. Fica satisfeito, porque, na verdade, a convivência que eu tive com vocês mudou até meu jeito de ver a vida, sabe? Eu aprendi muito. Conta um pouco isso. Como assim mudou? Olha, principalmente a vida comunitária, certo? A gente percebia que existia um termo que eu não gosto muito de usar, porque ele é muito deturpado, né? É muito deturpado. Qual termo é? Socialismo. Certo? Sim. Entre vocês existe um socialismo. Certo? Só que essa palavra é muito deturpada. Socialismo vira outras coisas. Sim, filha. Então, se alguém quiser conhecer o que é um verdadeiro socialismo, vai lá, certo? Para entender. Olha, tem uma coisa interessante. Eu vou até para a pessoa se entender melhor. É assim, eu sempre falo para as pessoas que eu não tive contato com a escola. A gente cresceu numa aldeia que não tinha escola. Mas graças a ele, teve escola na aldeia Tanguro, que não era a nossa aldeia, mas a gente sonhava ser aluna dele. E aí, depois o tempo passou, a gente veio para São Carlos. Olha só, que interessante. Eu fui me matricular na escola, que fica em São Carlos,
E o filho dele, que é Mauricinho, que me deu aula. Olha só, onde seu filho deu aula para ela. Eu não fui aluna dele, mas eu fui aluna do filho dele. O filho Mauricinho me deu aula. Isso é muito incrível, isso é incrível. Olha a história dela aí, isso é incrível. Isso foi aqui em São Carlos. Porque o senhor era tão respeitado na questão da educação, de ensinar, formar professores, e se tornar uma lenda, e muitos quiseram, muitos indígenas, não é só indígenas também, acredito que também pessoas não indígenas, queira ser o seu aluno. Que bom. Muito bom. E ficou comigo, morando aqui em São Carlos, o Iácolo. Sim. Né, que era filho do Luiz. O que hoje em dia é o cacique da aldeia. Ele é cacique. Um dos caciques. Cacique e professor. Cacique e professor também. Um abraço também ao Iácolo. Né? Iácalo. E a Tácalo. Tácalo, irmã dele. A irmã dele. A Tácalo foi muito bacana, que uma menina ficou aqui só comigo, os pais foram embora. Hoje em dia é conhecida como Isabel. Ah, Isabel. Isabel, se você estiver assistindo, ele está lembrando de ti aqui. Estou lembrando, sim. E a Tácalo, ela participava de todas as atividades escolares aqui, né? Uau. Inclusive, a Tácalo era uma pessoa que, se fosse derivar para o esporte, ela seria atleta olímpica. Olha, quase que virou atleta olímpica. Ela iria para... Tinha um professor de educação física que falava. Olha. Falava, essa daí tem todo o perfil para ser uma atleta olímpica. Enfim, teve muitas coisas para se fazer, mas com o objetivo principal era formar professor de índio para índio. Sim. Certo? Nada de branco ir lá dar aula, nada disso. O professor especializado para ensinar as crianças da comunidade indígena, né? Porque eu aprendi depois, pesquisando e relacionando com o meu convívio lá, eu entendi o seguinte, que os índios, né, eu posso até ser questionado nisso que eu vou falar. Pode falar, pode mandar aí. Mas o índio é um povo brasileiro. É claro. Eu acho, os índios têm o mesmo direito. Com certeza. Aí você falou minha língua. Um índio é cidadão brasileiro. Ele devia ter os mesmos direitos do que qualquer cidadão que habita este país. Eu sempre falo, para com essa história de romantismo indígena, que o índio tem que ficar lá, ele tem que preservar os seus valores, sua cultura. Eu concordo perfeitamente. Claro, mas não sou eu que vou fazer ele preservar os valores, é o próprio índio que tem que saber que tem que preservar os seus valores. Aí ele falou uma coisa muito, muito real. O índio tem que ter a liberdade, livre-arbítrio para escolher o que é bom para ele. Não é, eu vejo muita, sabe, professor, eu vejo muita gente induzindo aos índios e dizendo para o índio, não faça isso, não faz isso, não faz tudo na cidade, sabe? Outras pessoas de fora, os brancos, dizendo para o índio não fazer aquilo. Mas por que ele não pode participar daquilo? Ele também é ser humano como você, ele é cidadão brasileiro como você. Por que ele se pode evoluir? Se você olhar como era os seus ancestrais lá no passado, a vida, como era lá no passado. E por que essa parte moderna, os brancos, a gente fala, podem evoluir, ir para cima, enquanto o índio tem que regredir? Isso. Na verdade, se você observar em qualquer sociedade humana, o que o ser humano faz? Normalmente ele evolui, ele vai mudando, ele vai se transformando, ele vai se adaptando a novas culturas, novos conhecimentos, novas tecnologias. E isso é em toda a sociedade humana. Aí eu lhe pergunto, você que me acompanha, por que índio não pode mudar? Por que índio não pode se adaptar a novas culturas? Enquanto você está com o seu smartphone aí, enquanto você está colorindo seus cabelos, enquanto você mudando de novas opiniões, se adaptando à nova cultura moderna, e por que o índio tem que ficar no passado? Isso não é uma... ao meu ver, isso é uma hipocrisia. O que você acha disso, professor? Olha, eu sou totalmente de acordo com você, porque eu aprendi lá na comunidade que tem que ser assim. Lá dentro da comunidade, a gente percebe que é isso. O que não pode é se envolver com brancos,
né? Eu digo branco, pode ser negro, o branco, ou seja, vamos dizer assim, pessoas fora da aldeia, né? Fora da comunidade indígena, interferir na vida de vocês. Então não pode ser intervenção na vida de vocês, tem que ser compartilhamento na vida do índio. E assim é que se tem que fazer. Não adianta falar, pelo menos eu entendo dessa forma, não adianta falar que o índio quer mais terra, o índio não quer menos terra, seja lá o que for. Mas quem disse isso? É o índio que está dizendo que precisa de mais terra? Se for ele, muito bem, vamos lá, vamos lutar por isso daí. Então você tem que compartilhar, porque eu entendo o índio como um brasileiro, tal como eu. Exatamente. Certo? A minha origem é italiana, luso italiana, né? Mas eu sou brasileiro. Com e a mesma coisa ocorre com vocês. Então, em vista disso, outras coisas foram aparecendo dentro do meu envolvimento lá. Por exemplo, a comunidade falava assim, nós precisamos de alguém na área de saúde, que entenda um pouco de saúde, de um ferimento, corrigir um ferimento, etc, etc. Bom, então vocês me dizem aí, tem algum índio, algum jovem que gostaria de aprender? Vocês verifiquem quem é. Esse. Então esse veio para cá comigo, ficou um tempo aqui, eu tinha muita ajuda de conhecidos meus. Então nessa área de saúde, eu tive um amigo que trabalhava dentro do hospital e levou esse índio para fazer treinamento na parte de saúde, lá para dentro do hospital. Ali na prática mesmo. Ali na prática mesmo. Caramba. E outra situação, olha, nós temos alguns motores, tinha muito pouco motor de polpa na época, né? Mas nós temos quebra o motor, nós não sabemos o que fazer. Nós precisávamos que alguém entendesse de motor de polpa. E eu me esqueci o nome dele, mas é o filho do Vanité. Se candidatou a ficar um pouco aqui comigo, para aprender a lidar com a mecânica do motor de polpa. Olha só. Certo? Então muito um amigo meu... Que é algo muito utilizado no Xingu, que é motor de polpa, barco. Precisava de alguém que conhecesse dessa área. Caso quebrasse algum motor, claro que todo mundo ia socorrer ele, né? Na realidade, Sani, tudo que os índios solicitavam, eu tentava descobrir uma possibilidade de ajudar. Muito bom. Certo? Se foi uma ajuda perfeita ou não, aí eu não sei, se faz uma avaliação. Fez uma Mas ajuda. eu procurava proporcionar, muito, né, aquela necessidade demonstrada. E isso parece que foi para frente. E quanto à formação de professor, essas notícias que a gente tem do Lupo e do Tahu, que estão lá como professores, me deixa muito feliz mesmo, muito contente. Aliás, eu tenho muitos índios no meu Facebook que entram pedindo a minha amizade, só que eu tenho sempre que fazer o seguinte, né? O pessoal precisa entender, vocês eram crianças. Éramos, né? Crianças. Eu tenho que sempre perguntar quem era o seu pai, né? Aí lembrar quem era o... O senhor conhecia muitos indígenas, né? Conheci. E outra coisa, os indígenas meio que tudo se parece, né? É isso. Às vezes, não, era aquilo lá, tipo japonês, né? Perfeito, Mas era índia. E a gente fica... Mudança, essa coisa de mudar de nome. Que nem o senhor estava me dizendo que conhecia tal pessoa com nome, aí falava, não, hoje em dia essa pessoa é conhecida com tal nome, entendeu? Isso. Muda muito, faz parte da cultura. Aconteceu com o Lupo, né? Eu falei, é o Lupo, e você falou outra coisa, outro nome, né? Sabe, olha só, tá muito legal esse bate-papo, essa experiência que ele teve no Xingu, por ser professor, primeiro professor não indígena, ter essa ideia de formar professores indígenas, isso é muito incrível. Esse cara tomou essa iniciativa e de levar esse conhecimento para os indígenas. Esses ex-alunos que ele formou hoje ajuda bastante na questão de formação de outros professores indígenas. Eu queria te pedir para você deixar o seu recado final. O que você quer dizer para os indígenas de hoje em dia? Olha, o que eu quero dizer para os índios de hoje em dia, os indígenas que eu conheci, que mais assim os Calapalos, o Tanguro, vocês dessa nova aldeia aí, certo? Dizer o seguinte, a persistência em querer adquirir conhecimentos às vezes específicos da matemática, da biologia, certo? E o convívio, o relacionamento humano ser de vocês próprios.
Não tem que imitar branco, não tem que imitar ninguém. Vocês têm que formar o vosso tipo de cultura bem claro. Viver em comunidade, é isso que eu fico sempre preocupado. Será que os índios estão se fortalecendo para se viver em comunidade? Eu gostaria que continuasse isso. Isso é um gosto meu, uma visão minha. Só mas quem vai decidir são eles, são vocês, né? E por outro lado, um pouco a insistência de se formar mais professores índios, ou índios professores, né? Vamos inverter, não professor índio professor, né? E eu agradeço, assim, de certa forma, todos os índios, né? O Vadiuvi, o Log, Curicaré. Tive a infelicidade de ouvir a informação que o Ronaldo tinha falecido, que o Luiz, o Vadiuvi, tinha falecido. Sim, faleceram. Né? Então isso me deixa muito triste. Mas me deixa contente por outro lado, que eu soube que o Maiuta montou uma outra aldeia. Uma aldeia nova. Uma aldeia nova. Paraíso. Então isso me deixa assim, muito, muito feliz. Né? E ter notícia. Não me julgo pioneiro de nada, eu não me julgo. Ele é assim. Mas eu não me julgo. Né? É isso, gente. Esse foi o bate-papo com o professor Maurício Ruchieiro, um cara, uma lenda, um mito entre os indígenas, que formou primeiros professores indígenas em Parque Indígena do Xingu, entre os Calapalos. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, por essa contação de história da tua vivência, da tua experiência com os indígenas Calapalo, que é meu povo, tá bom? Assim encerramos o nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo aqui, desse bate-papo com o professor Maurício, dá aquele like. E se você não gostou também, tanto faz. Tchau. Tchau. Obrigado, senhor. Muito bom, Obrigado, muito bom. senhor. Adorei.